Olá, aqui quem fala é o André e hoje vamos fazer uma pequena luta de universos um tanto diferentes. Espero que gostem, deixem um comentário, um like e sua opinião no vídeo. E vamos começar apresentando nossos combatentes dessa vez. Obviamente aqui no cenário dessa luta vamos tentar deixar um tanto equilibrada, restringindo algumas limitações dos universos. E o nosso primeiro combatente é Ryu Ishigori, um personagem da série de Jujutsu Kaisen. Ele é um feiticeiro de mais de 400 anos atrás que foi reencarnado na Era Moderna por Kenjaku para participar do jogo do abate. Ryu é uma pessoa confiante, com uma grande vontade de desfrutar de combates satisfatórios. Ele é definido pelo seu desejo de lutar contra oponentes dignos e compara a experiência a comer iguarias. Ryu lutou contra oponentes modestos, como Yuta e Sukuna e a feiticeira encarnada. Em seu mundo, Jujutsu Kaisen, sem sombra de dúvidas, é um personagem forte e muito resistente. E o nosso segundo combatente é Gen, da série de Street Fighter. Aqui fizemos umas pequenas alterações, de certo modo. Como no mundo de Jujutsu Kaisen, os feiticeiros possuem energia amaldiçoadas e pessoas normais não conseguem ver elas, vamos colocar que Gen, da série de Street Fighter, possui energia amaldiçoada e consegue ver. Seus ataques também são imbuídos de energia amaldiçoada para causar danos no Ryu, para deixar mais equilibrado. Com mais que eu ache que Gen conseguiria ainda assim causar danos, mesmo não portando energia amaldiçoada. Falando agora sobre o personagem em si, ele é um mestre nas artes marciais chinesas e um mestre na arte marcial do assassinato, tanto que o próprio personagem era um ex-assassino lendário que caçou até mesmo o próprio Akuma. Ele não enfrentou o Akuma só uma vez, mas várias, e sobreviveu todos os embates contra o demônio, pelo menos até o momento. Agora, com os personagens minimamente apresentados, vamos falar de todos os seus atributos: habilidades, força físicas, agilidades, tempo, vida, aparência e também mostrar suas desvantagens e qualidades. Começando pelo dragão explosivo. Espécie: humano. Idade: mais de 400 anos. Gênero: masculino. Cabelo: castanho. Olhos castanhos. Nível de habilidade geral: Ryu é um feiticeiro que possui um incrível poder destrutivo e a mais alta produção de energia amaldiçoada de qualquer jogador do jogo do abate. Ele foi capaz de fazer 77 pontos em 12 dias em uma das mais ferozes colinas do jogo e forçou um impasse contra jogadores excepcionais. A habilidade de Ryu de disparar energia amaldiçoada como um canhão o torna uma grande ameaça de longo alcance. Ele também é o único feiticeiro que pode liberar a mesma quantidade de poder independente de sua técnica amaldiçoada estar ativado ou não. Seu puro poder de fogo ofensivo foi capaz de destruir metade de uma maldição de primeiro grau. Mas há agora um fato muito interessante, é que Ryu é um excelente combatente de longo alcance, mas ele não necessariamente depende desse fato. Ele é um excelente combatente corpo a corpo. Ao suplementar seus ataques com disparos explosivos de energia amaldiçoada, Ryu batalhou de maneira equivalente com força aprimorada de Yuta e até mesmo dominou em mais de uma troca. Yuta admitiu que até ele seria ferido pelos ataques de Ryu se não fossem completamente bloqueados. Ryu conseguiu ferir Yuta utilizando sua alta produção de energia amaldiçoada de modo esperto. Ryu por exemplo, a energia amaldiçoada quando colidiu suas costas com Yuta, lançando o jovem para longe no impacto. Enquanto Yuta estava longe, Ryu foi capaz de tomar vantagem com sua explosão de energia amaldiçoada, sem contar que ele conseguiu trocas de soco com a própria Rika, que é uma maldição muito poderosa, que foi capaz de até mesmo prender Itadori com a pura força bruta. Agora vamos falar do que ele mais se destaca, sua resistência imensa. Ryu resistiu a inúmeros ataques diretos de sua batalha contra Yoru e Yuta, incluindo ser acertado pela sua própria explosão granita. Ele também sofreu vários golpes de Rika, sem contar que resistiu ao desmantelar de Sukuna no corpo, com o próprio rei das maldições elogiando pela sua resistência. Sem contar, sua experiência de combate e análise tática é muito boa, conseguindo adivinhar e prever como que funcionava
A técnica amaldiçoada de Yuta. Resumidamente, Ryu não joga xadrez, ele joga com uma bomba atômica no campo de batalha. Um fato muito importante, um adendo para essa análise de combate: Ryu possui a expansão de domínio, mas como ela não foi apresentada e não sabemos como ela funciona, ela vai ser retirada desse combate para dar uma equilibrada. Muito provável que com a expansão de domínio, esse combate talvez ficasse muito injusto. Agora vamos com o assassino de demônios, Gen. Espécie, humano. Altura, 1,66 m. Peso, 61 kg. Olhos, pretos, brancos, devido à idade. Cabelos, brancos. Tipo sanguíneo, 0. O estilo de luta de Gen incorpora vários estilos de Kung Fu que ele utiliza em seus assassinatos. Gen no jogo Street Fighter possui 2 estilos de lutas. Todos eles se baseiam no Kung Fu, mas acredito que no modo história e no mundo dele, ele deve possuir um grande abrangente de conhecimento sobre a arte marcial do Kung Fu e a arte do assassinato. A maioria de suas técnicas são focadas em pontos de pressões, ataques rápidos como facas e ataques aéreos com chutes, mas há técnicas tão poderosas que são capazes de enfrentar mesmo até o demônio Akuma. Essas técnicas são capazes de ignorar a musculatura do oponente e enfoca nos pontos internos do oponente, atingindo diretamente os órgãos. Essas técnicas foram utilizadas contra o próprio demônio Akuma. Mesmo se você for um Zangief da vida, sendo extremamente resistente e tendo um corpo mais musculoso do que tudo, se o Gen te acertar, seus órgãos serão destruídos. E agora vamos para um dos fatos mais importantes de todos. O motivo do Gen ter enfrentado o Akuma mais de uma vez: a sua força de vontade. Mesmo estando doente, prestes a morrer, velho, idoso, caquético, Gen continua lutando e não deseja ter uma morte de velhice, mas sim uma morte de batalha. Agora você me pergunta, tudo bem, ele se demonstrou ser um artista marcial excelente, se demonstrou ter técnicas assassinas e tudo mais, mas em questão de atributos físicos, ele consegue acompanhar? Em velocidade? E eu te digo muito provavelmente que sim. Gen é um dos personagens mais rápidos da série de Street Fighter. Sem contar que ele enfrentou o demônio Akuma. Acompanhar o demônio Akuma num combate não é pra qualquer um. O personagem que faz isso é um dos personagens mais fortes da série. E eu não tenho dúvidas que Gen, da série de Street Fighter, é um dos personagens mais poderosos de toda a série. Talvez não o mais poderoso, mas que ele se encontra no sangue dos mais altos, ele se encontra. Agora você me diz, tudo bem, mas esse Akuma é tão poderoso? Será mesmo? E eu te digo, sim, o mesmo Akuma foi capaz de destruir uma montanha com um único soco. E em todo o combate de Jutsu, não vi em nenhum momento Ryu Ishigori destruir uma montanha com um único soco. Daí você me diz, mas o Gen tem poder de destruir uma montanha com um soco? Não tem. Mas ele enfrentou alguém que tem o poder de destruir uma montanha com um soco. Outra coisa, você também pode dizer, mas na história de Street Fighter ele não está doente com uma doença que vai o matá-lo? E tanto que é por isso que ele luta? Sim, mas essa parte vamos ignorar por um momento para facilitar mais o combate. Vamos falar dessa parte não, vamos ignorar, Vamos ignorar. Agora, com as habilidades vistas e atributos e tudo mais, vamos colocar quem vence em cada um deles, né? Pau a pau, na briga mesmo. Primeiro tópico a se analisar: força bruta. Sem sombra de dúvidas, quem leva essa disputa em questão de força bruta é Ryu Ishigori. Não tem como dizer. Ele é uma máquina de dar porrada. Tua força bruta é descomunal, capaz de bater na Rika e fazer ela ser jogada pro lado, ao contrário de Gen, que não foca nisso. Pelo muito contrário, foca em técnica. Agora, em velocidade, quem leva essa disputa é alguém sem sombra de dúvidas. Sua velocidade é equiparável de Akuma. Ele foi capaz de trocar golpes em alta velocidade com ele, não descartando que os feiticeiros Jujutsu são lentos, mas eu acredito que Gen seja superior em questão de velocidade. Mas, cada um tem sua opinião, mas nesse mérito, quem leva o ponto, nesse caso, é alguém, em minha visão. Agora, em questão de resistência, eu preciso falar alguma coisa? Gen está velho, caquético e idoso, e muito provavelmente não vai ser querer acertado pelo Ryu Ishigori. Já Ryu Ishigori, pelo muito contrário, nem vai ligar.
Ele é praticamente um tanque de guerra em seu universo e em questão de resistência é um dos mais resistentes de todos. Ele leva o ponto nesse caso. Agora vamos para a técnica e sem sombra de dúvidas é Gen que leva esse ponto, pois ele passou a vida inteira treinando artes marciais chinesas, sem contar treinou as artes assassinas mais profundas do seu mundo. Já Ryu Ishigori demonstrou em sua luta contra Yuta e os outros demonstrar muita guarda aberta, muitas brechas que poderiam ser utilizadas por Gen. Agora vamos em questão de poderes e habilidades. Nesse caso, Ryu Ishigori toma vantagem, sem contar o longo alcance que Ryu Ishigori tem. Ele pode literalmente ficar de longe só disparando suas rajadas de energia amaldiçoada, que muito provavelmente se acertassem Gen causariam um dano extremo. E temos uma grande desvantagem para Gen, pois o seu estilo de combate é curto, é de perto. Já Ryu Ishigori não necessita disso. Agora vamos falar da probabilidade de vitória de cada um. Então, analisando friamente os feitos de ambos, cheguei a uma probabilidade meio baixa, né? Mas Ryu Ishigori tem 70% de chance de vencer. O motivo, Ryu leva a maior vantagem por causa da escala de poder. Em Jujutsu Kaisen ele é um tanque, ele aguentou golpes que poderiam ser destrutivos muito para Gens. E para Ryu vencer ele só precisa acertar um do Granite Blast bem encaixado ou um soco carregado com aquela densidade de energia amaldiçoada. Terminaria a luta instantaneamente. Ele tem o que chamamos de margem de erro. Ele pode apanhar um pouco e continuar lutando, enquanto o Gen não pode ser atingido nenhuma sequer vez. Mas agora, o motivo de Gen ainda ter chance, por mais que a chance seja baixa, é... ele tem uma arma perigosa, um dano interno. A técnica dele não foca em quebrar músculos, mas em destruir os órgãos, em paralisar o sistema nervoso através dos pontos de pressão. A chance de Gen é 25%, resiste na velocidade e precisão dele. Se ele conseguir usar o estilo dele para serpentear entre as explosões de Ryu e aplicar suas habilidades, seu ultra golpe rápido em direção ao coração ou no cérebro de Ryu, ele ignora a resistência interna. E é uma vitória em técnica absoluta sobre a força bruta, mas ele precisa de uma luta perfeita, sem cometer um único deslize. A chance é baixa, eu tenho que dizer, mas se eu fosse apostar, eu apostaria no velho assassino. Talvez esteja errado, muito provável, mas... uma luta é variável, todas as possibilidades podem acontecer. Mas agora, uma pequena palhinha de como seria o começo dessa luta. Velho, você tem um cheiro estranho, cheiro de doença, mas tem algo picante. Você é um aperitivo ou um prato principal? Vamos lá, não fica de bico fechado não. Fala comigo, vai. A morte é um prato e saboreio há décadas. Jovem, você não é nada comparado ao demônio. Demônio, né? Então vamos ver. Vamos liberar Explosão Granita! Esse foi o vídeo. Agradeço por ter assistido até aqui. O vídeo possui vários erros, mas não se esquente. É um canal novo, ainda estou aprendendo. E se você acompanhou até aqui, eu agradeço muito. E valeu demais por ter assistido. E se gostou, deixa um like e um comentário. E no canal existem outras coisas, como capítulos sendo trazidos de Red Vivendo no Limite, que é um mangá excelente e recomendo assistir. Valeu demais e tchau.